Tem-se falado muitas vezes em crianças aqui, nas perguntas que elas fazem. Ontem no Facebook, a Sónia Moraes Santos, que é uma blogger conhecida do blog Cocó na Fralda, ela partilhou um post incrível que foi... ela perguntou ao filho dela o que é que ele queria pelo Natal. Ele disse que era um advogado. E ela achou-se surpreendente e perguntou-lhe, mas tu queres um advogado pelo Natal? E o filho disse sim que quero, porque quando eu estiver numa discussão eu preciso do meu advogado para me defender. E é bom as crianças terem também esta consciência. Bom, Gonçalo Moraes Leitão aqui com ótimas perguntas. Próximo convidado é o Paulo Matos Mateiro. Estou bem curioso com a ideia do Paulo. O Paulo Matos Mateiro foi o melhor aluno do ano passado. Onde? Há 2 anos? Do ISEC. Conheceu quem é que tu conheces? O Louçã e a Manuela Ferreira Leite. X, a que dia. E depois a mim. Então, sim, talvez projetar, não sei. Deixa cá ver. Não sei se é estritamente necessário. Queres projetar ali? Não é necessário. Não é? Sério? São apenas os bonecos. Não, é só para me seguir. Mas se calhar faz parte. Então vá, bora. Só ligar o cabo e o cabo está bom. Qual? Isso. Acho que não, mas... Bom dia a todos. Eu sou então o Paulo Mateiro, e venho tentar aqui vender-vos uma ideia. Portanto, eu sou formado em gestão e, portanto, os mercados só existem quando existe, portanto, um lado do comprador e o lado do vendedor e uma ideia ou um produto que se queira vender. Portanto, se eu tiver o meu produto e não tiver comprador, o meu produto não existe, portanto, não faz sentido existir. Portanto, eu vou tentar vender aqui um produto e espero ter compradores, naturalmente. Ora, o produto que eu aqui vou tentar vender é a ideia mais inovadora para a economia. Eu, como sou formado em economia, é neste sentido que faço a apresentação. Portanto, o meu objetivo aqui é vender a ideia mais inovadora para a economia. Eu acho que todos os dias se ouvem economistas a falar, gestores financeiros, e são, portanto, aqueles que as pessoas já menos podem ouvir falar. Mas eu acho que nenhum deles fala de um ponto muito importante, que é este que eu vou falar, que é o meu produto. Ou seja, o que é que eu acho que é aquilo que falta a todas as economias, e principalmente aqui no nosso caso, o português? Ou seja, qual é a ideia que falta para mudar a economia portuguesa? Essa ideia é justamente a educação. Portanto, eu diria que todos os problemas que nós hoje temos na economia e nas empresas são educação. Portanto, nós não temos problemas de impostos, também temos, mas não temos problemas de impostos, não temos problemas de competitividade, ou todos esses problemas derivam de um, que é a educação. Ou seja, o que acontece é que nós, muitas das vezes, estamos a atacar o problema não a montante, mas a jusante. Ou seja, nós estamos a atacar o problema já no final da cadeia, quando o início de toda a cadeia é a educação. Portanto, e a educação é aquilo que vai determinar, e eu não tenho qualquer dúvida, o desenvolvimento de um país e a sua economia, por conseguinte. Ora, a educação faz com 3 pilares fundamentais. A educação, e quando eu digo educação, digo a economia. A economia faz com 3 pilares fundamentais, porque a educação é a economia, e a economia é a educação. E quais são estes 3 pilares? Estes 3 pilares são os alunos, no topo da pirâmide, depois temos os pais e os professores. Ou seja, estes são os 3 pilares da educação, portanto, são os 3 pilares da economia. Portanto, tendo bons alunos, bons pais e bons professores, nós vamos ter certamente uma boa economia e, portanto, bons agentes económicos. Ora, este é um tema que para mim é muito querido, que é a educação, e
o que eu acredito atualmente é que este é dos setores mais deficitários em Portugal, onde os professores, ou seja, onde o lado direito do esquema, onde os professores são maltratados, onde os professores não são respeitados na escola pública, nem pelos alunos, que são o topo, nem pelos pais, que são os que estão do lado esquerdo, nem pelas entidades que os deviam respeitar. Os alunos também não são respeitados muitas das vezes pelos professores e muitas vezes também não são respeitados pelos pais, porque os pais muitas vezes não querem saber da educação dos alunos. E os pais também acabam por não ser respeitados. Porquê? Porque metem o filho no sistema de educação e dá-se-lhes tudo, quase menos educação. Portanto, nenhum destes três pilares é efetivamente bem conseguido, portanto, são todos desrespeitados. E é claro que, por conseguinte, a economia é desrespeitada. Ora, a educação em Portugal seria muito importante. Seria importante porquê? Para fomentar o empreendedorismo. Ou seja, nós já ouvimos aqui falar muito dos povos, do nosso povo que conquistou, do nosso povo que é um povo sem medo, do nosso povo que é um povo aventureiro. Portanto, o nosso povo também tem que ser um povo empreendedor, com pouco capital que existe, ou com o capital que existe, criar empresas, criar marcas portuguesas, criar produtos portugueses. Ou seja, nós temos que fomentar aquilo que é nosso, não é? Ora, bom, e este fomento da inovação, versus a lógica do custo, que é esta lógica do custo, é que nós costumamos sempre olhar para a produtividade dos portugueses como um custo, no sentido de, eu quero que a economia seja mais produtiva, eu vou cortar salários. Eu quero que a economia seja mais competitiva, eu vou aumentar o horário de trabalho dos trabalhadores. Mas, portanto, nós nunca olhamos para a produtividade como uma lógica de valor. No sentido que, o que é esta produtividade? A produtividade, grosso modo, é a riqueza que eu crio, por trabalhador. Portanto, é a riqueza. Ou seja, se eu, por exemplo, tiver um trabalhador em Portugal a fazer um par de calças e tiver um trabalhador nos Estados Unidos a fazer um par de calças, se esse par de calças for feito exatamente no mesmo tempo, dado que nos Estados Unidos as calças têm maior valor do que em Portugal, a produtividade do habitante dos Estados Unidos vai ser superior à portuguesa. Não é porque ele fez mais par de calças, é única e exclusivamente porque o valor das calças era maior. Portanto, se nós criarmos marcas com valor, marcas portuguesas, com capital português, com pessoas portuguesas, estamos a fomentar uma competitividade que depois nos vai permitir libertar mais tempo para a educação dos filhos, nos vai permitir libertar mais tempo para outras atividades que nós gostemos de fazer. É claro que a educação depois também conduz à justiça. Portanto, um país sem justiça é um país morto, não é? Ou seja, nós basicamente somos um país morto, porque não temos quase justiça. A nossa justiça é muito atrasada, é uma justiça que muitas vezes não serve os interesses de todos. Depois, claro, a educação é a economia. E eu tendo um povo instruído, um povo que saiba o que é, qual é a diferença entre eu comprar um produto produzido cá em Portugal ou um produto importado, vai fazer toda a diferença, não é? Portanto, enquanto eu estiver a comprar produtos feitos por pessoas portuguesas, por capital português, eu estou a fazer com que a riqueza do país fique cá. Portanto, eu não estou a expatriar a minha riqueza para outro país. Ou seja, esta lógica da educação seria muito importante, segundo dois vetores. Um vetor é a educação económica. As pessoas hoje tiram um curso ou saem do ensino secundário e não sabem sequer o que é o PIB, não sabem sequer o que é um imposto, não sabem sequer quase o que é o IRS ou o IRC, não sabem qual é o impacto de nada disto. Portanto, o que nós estamos a formar são pessoas que não sabem nada da economia. E depois, claro que quando há 2 ou 3 pessoas que sabem da economia, outras ganham todo o poder face às que não sabem. Portanto, uma educação sem economia é inconcebível. Portanto, quando uma pessoa vai para o mercado de trabalho e não sabe o que é um imposto, não sabe o que é o PIB, não sabe o que é a produtividade, não faz qualquer sentido, porque é uma coisa que a afeta todos os dias. E, portanto, depois, a outra lógica que é a educação, portanto, neste caso, a educação da economia, e depois uma educação política, no sentido que as pessoas não sabem o que é o partido político, as pessoas não sabem onde votam, o que votam, nem o que é votar. As pessoas não sabem o que é política, não sabem o que é democracia, não sabem o que é ditadura, não sabem o que é o antes e o depois. Ou seja, há 2 pilares fundamentais que eu acho que são essenciais na educação. Um, que é a educação política, ensinar às pessoas as forças políticas, e outro, ensinar às pessoas os agentes económicos e as economias. Isto permitirá, claro, permitirá desenvolver a nossa economia interna, os nossos empresários, os nossos trabalhadores, a aumentar a nossa produtividade e a aumentar o nosso tempo livre para fazer outras atividades. Portanto, eu diria que a ideia mais inovadora para a economia é, sem dúvida, melhorar a educação de todos nós. E assim estava dada a minha ideia para Portugal, que eu acho que é, francamente, muito importante mudar o sistema de educação.
Muito obrigado.